Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Milton e vocês todos sejam muitíssimos bem-vindos em nossa nova aula de Educação Física para o sexto ano de número 4. Bem, pessoal, na aula passada nós conversamos sobre atletismo. Nós fizemos a aula de atletismo 1. Então nós vamos dar sequência, vamos dar continuidade à aula passada, né? Conhecendo um pouquinho sobre a modalidade de atletismo, suas histórias, fatos, curiosidades, né? Conhecer um pouquinho de cada uma dessas modalidades. E na aula passada nós começamos com as corridas, né? Começamos com as corridas, falamos sobre a marcha atlética, a corrida do rebolado, falamos um pouquinho sobre as distâncias e agora nós vamos dar sequência em nossa aula sobre atletismo, um dos esportes, né, mais antigos do mundo. Bem, pessoal, nós vamos começar agora então falando sobre os saltos, tá? As provas de saltos no atletismo, elas podem ser feitas em duas modalidades, em dois tipos. Os saltos para cima e os saltos para frente. Ou verticais, vamos usar o nome certo, e horizontais, tá? Mas sabe como é que é, né? O nome popular às vezes ajuda a gente a lembrar. Tá? Um exemplo aqui de uma pessoa fazendo um salto com vara nas Olimpíadas aqui. Provas de salto vertical para cima. Tá? As provas de salto vertical, elas compreendem em salto em altura ou salto com vara. Tá? Então, ó, já temos mais uma diferenciação, mais uma separação aí nessas classificações. Né? As provas de salto vertical são duas. Tá? Salto em altura e salto com vara. No salto em altura, né, de acordo com a regra, os atletas eles correm e eles saltam de costas sobre uma barra horizontal, tá? É bem interessante assim, a corrida do salto em altura, tá? Ele não vai direto para reto para frente para o salto. Ele faz uma curva no final, né? E faz um salto meio de lado assim, meio de costas para passar por cima dessa vara. E tem todo o movimento jogando os braços, fazendo um chicote, depois chutando a perna por cima para não encostar na vara, né? Se ele encostar na vara, derrubar essa vara, significa que ele não conseguiu realizar o salto. Bem, pessoal, o salto com vara, eu particularmente acho que deve ser muito difícil, tá? O comprimento das varas, ele mede entre 2,80 a 3,40 metros, tanto para homens quanto para mulheres. Bem, para realizá-las, os atletas correm 20 metros e, tomando impulso com uma vara flexível, eles saltam sobre uma barra. O objetivo é não derrubar o sarrafo. É o nome que se dá à barra no salto, no atletismo. Após os saltos verticais, os atletas são amparados por um colchão, tanto no salto com vara como no salto em altura. Tá? Um salto de uma vara, gente, é 3 vezes o tamanho de um atleta. Né? Nós vemos aí a diferença da corrida. O salto com vara, a corrida é realmente direcionada já para o salto. Né? Ele se prepara, ele coloca a vara no ângulo bem baixo para fazer esse salto. Ela tem uma curvatura, esse salto com vara, ela tem uma tecnologia onde essa vara ela precisa se curvar o mais possível, onde ela possa depois dar um impulso para arremessar, ajudar no impulso com o atleta para ele cumprir essa prova. Bem, pessoal, nós temos agora, já vimos os pulos para cima, agora vamos ver os pulos para frente. Vamos conhecer os saltos horizontais. Tá? Bem, as provas de salto horizontal compreendem em salto em distância, tá? E o salto triplo. No salto em distância, pessoal, os atletas eles correm, né, naquela corrida inicial também, para tomar um baita do impulso, né, e eles saltam quando chega a marca estabelecida. No chão, tá, na areia, fica a marca para medir a distância obtida. Também tem uma pista antes da corrida, eles não podem pisar, eles têm uma marca que eles precisam fazer o salto, né, gente? Então nós podemos ver aqui na imagem um exemplo aqui de uma ilustração de uma mulher saltando,
tá? E ele tem um ponto onde ele tem que pisar, ele não pode passar desse ponto para eles fazerem uma medição correta de quanto essa pessoa, esse atleta saltou, tá? E ele vai aterrissar na areia, tá? Praticamente uma caixa de areia. E aonde a pessoa pisa, tá? Quando a pessoa pisa no salto de distância, ela está numa velocidade tão grande, ela está num salto tão forte, que onde ela pisa, tá? O pé dela vai para frente, arrastando a areia, e ela precisa cair com o quadril, com o bumbum na frente dessa distância, o que é lógico nos saltos profissionais é bem normal de acontecer, né? E esse é o salto triplo, tá? Uma das primeiras medalhas olímpicas do Brasil nas Olimpíadas na história do mundo, né? O salto triplo, tá? Medalha conquistada pelo nosso herói João do Pulo. E assim, ó, no salto triplo, o atleta ele dá 2 saltos, tá? Ele é a mesma coisa, ele faz uma corrida naquele espaço de preparação, naquele espaço de corrida para tomar impulso e daí ele precisa fazer 3 saltos, tá? 2 saltos antes e o final é o último salto, o mais longo, que ele salta e termina na caixa de areia. Tá ok, pessoal? Então, mesmo fundamento, ele não pode também não pode pisar além do ponto de salto, né? Maior distância é medida de acordo com cada salto. E a mesma coisa, na caixa de areia vai ser marcada a marcação de onde ele caiu, marcada pela areia também, tá? Os arremessos e os lançamentos, tá? Então, ó, nós já estudamos no atletismo as corridas, né? Estudamos a marcha atlética, nós vimos um pouquinho dos saltos, tá? E agora nós vamos para outro grupo que são os arremessos e os lançamentos. É muito diferente o treinamento de cada uma dessas modalidades, né? Existe no esporte da ginástica olímpica, na ginástica olímpica, por exemplo, um atleta ele faz todos os aparelhos, né? No atletismo, cada atleta ele é especialista em alguma prova. Um atleta de atletismo, um corredor, ele não vai ser um levantador um arremessador de dardo, por exemplo. Cada uma é uma modalidade específica com seu treinamento específico. Tá? Então vamos agora para os lançamentos e os arremessos, que normalmente eles costumam ter um físico mais forte, eles são mais encorpados, né? Principalmente o pessoal que arremessa peso, martelo. Tá? Bem, diferente dos corredores, os corredores são magrinhos, os velocistas são bem fortes também. Tá? Dentre as provas de arremesso, gente, e lançamento existem os seguintes tipos. Tá? Os lançamentos de peso, o lançamento de martelo, lançamento de disco e lançamento de dardo. Todos esses herança dos esportes gregos, né? Vamos para o arremesso de peso. No arremesso de peso, os atletas que competem nessa prova, né, eles têm que arremessar uma bola de metal o mais longe possível, de modo que o vencedor seja determinado pela maior distância alcançada no arremesso. Óbvio. Em competições oficiais, quando há até 8 competidores, cada atleta tem direito a 6 lançamentos. Quando existem mais de 8 competidores, 3 lançamentos. Em caso de empate, contabiliza a segunda maior marca do atleta vencedor. Todos esses movimentos também existem uma técnica correta, uma forma correta, todo um estudo e uma história de como se realiza cada movimento, que nós podemos ver aqui, ó, tá? Uma ilustração encontrada no manual do atletismo. Vocês podem encontrar o manual do atletismo também clicando nesse link, tá? Um resumo do arremesso de peso, né? Bem, o atleta tem 3 tentativas. Ele usa a técnica do giro, tá? O giro para ajudar a dar impulso, né, no arremesso dele. E vemos aqui as categorias e o peso, ó, das bolas, do peso em cada categoria. 7 quilos o do masculino, 7,2, né, e 4 quilos o arremesso de peso feminino. Arremesso de martelo. Tá.
Aqui nós vemos na foto o húngaro Christian Pars conquista o ouro em Londres em 2012 no lançamento do martelo, com a marca de 80 metros e 59 centímetros. Tá? Bem, pessoal, o peso dos materiais lançados varia entre os gêneros masculino e feminino. No arremesso de peso, a esfera ela pesa 7,26 kg na modalidade masculina e 4 kg na feminina, igual do martelo, né? A regra diz que com apenas uma mão os atletas jogam peso ou martelo o mais longe possível. Então ela é parecida com o arremesso de peso, né, pessoal? Só que ele tem uma questão que no arremesso de peso ele faz um giro, né? E no arremesso do martelo ele faz uma preparação e mais alguns giros também antes de arremessar, tá? Bem diferente, bem interessante também. Arremesso de disco. Os discos são de 2 kg para os homens e de 1 kg para as mulheres. No arremesso de disco, os atletas giram o corpo e lançam um disco para longe. Tá? Ele também, gente, parece até uma coreografia, parece até uma dança. Quem vê a preparação de um lançamento de disco também parece que está assistindo até um campeonato de fisiculturismo, né? A brasileira Fernanda Borges em classificatória para a final do lançamento de disco no Mundial de Atletismo. Aqui temos uma brasileira se preparando também para fazer um lançamento. Lançamento de dardo. O lançamento de dardo é uma modalidade do atletismo na qual o atleta ele lança um dardo tentando alcançar a maior distância possível. Esse dardo ele tem uma forma de uma lança, tá? Ele é comprido, um pouquinho grande, né? E ele pode ser feito de fibra de vidro, pode ser feito de metal ou fibra de carbono. Provavelmente vão querer utilizar o mais leve, né? O peso e o comprimento do dardo pode ser daí nós temos aqui uma imagem com os pesos utilizados em ambos os gêneros, né? Para os homens e para as mulheres. O dardo, 2,7 metros com até 800 gramas, o dardo do homem, e a mulher usa um dardo de até 2,3 metros com peso de 600 gramas, tá? Também existe toda uma técnica para ser feita no arremesso de dardo, pessoal. Provas combinadas. O atletismo ele tem as provas combinadas como as mais tradicionais da história, que elas são conhecidas também como o decátulo para homens e o heptátulo para as mulheres, tá? Conforme as regras, nas provas combinadas, as equipes somam pontos na medida em que vão vencendo as provas. Então nós vemos aqui uma foto de várias provas sendo combinadas por uma pessoa só. Ah, pessoal, lembra uma coisa que eu falei muito interessante sobre alguns esportes como a ginástica artística, onde os atletas fazem todos os aparelhos e no atletismo não, né? Com exceção das provas combinadas, os atletas eles precisam ser um pouquinho mais completos, fazendo diversos tipos de modalidades, como arremessos, saltos e corridas, uma bem diferente da outra, tá? Então essa é uma boa diferença, uma boa característica das provas combinadas no atletismo também. E quais são essas modalidades? O que a gente tem que fazer numa prova combinada? Então vamos conhecer as modalidades aí, tá? Do decátulo, né, são 10 provas para o masculino e o heptátulo são 7 para o feminino. As modalidades do decátulo: corrida de 100 metros, salto em distância, salto em altura, para cima, né? Lançamento de peso, para longe, né? Corrida de 400 metros, bem rápido. Corrida de 110 metros com barreiras, lançamento de disco, lançamento de dardo, salto com vara e corrida de 1.500 metros. Ó, então provas de... Um atleta de decátulo ele precisa fazer uma prova de 100 metros, que é uma prova de explosão, né? Uma prova de velocidade pura, e ao mesmo tempo ele também faz uma prova de 1.500 metros, tá? Ou seja, um especialista em decátulo nunca vai vencer um especialista na corrida de 100 metros
nunca vai fazer uma velocidade maior, como também nunca vai bater um corredor de 1.500 metros na velocidade, né? Mas com certeza nenhum dos outros corredores vai conseguir fazer todas essas provas que nem ele. O decathlon ele põe à prova a velocidade, a agilidade, a resistência, a força dos atletas e ele é considerado a prova que define os melhores desportistas. Cada participante tem a possibilidade de fazer 3 lançamentos ou 3 saltos por especialidade, assim como 3 falsas partidas nas corridas e é posto fora de prova se falhar em alguma delas. Se um atleta não participar em um dos 10 eventos, ele é excluído da prova. Ah, não quero correr, não quero pular. Tem essa não, gente, tá? É tudo aí que tem que fazer. Ele faz parte dos Jogos Olímpicos desde 1912. E temos aqui também no infográfico uma ordem aqui de provas a serem feitas no decathlon, tá ok? Heptatlo. Bem, desde 1984, o heptatlo ele faz parte dos Jogos Olímpicos, né? E ele começou nos Jogos de Los Angeles, tá? Glynis Nunn foi a primeira campeã olímpica. Em 1988, Jack Joyner Kersee, dos Estados Unidos, conquistou o recorde mundial com 7.291 pontos e o detém até hoje. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado também dessa aula de hoje, né? Nessa aula de hoje nós concluímos um pouquinho agora, concluímos o nosso estudo sobre atletismo. Lógico que é um estudo muito longo. Cada pessoa que entra em algum esporte pode ver o quanto de conhecimento, qual que é o percurso, o caminho que tem que percorrer até ganhar a primeira medalha, né? Bem, essas foram as modalidades. O atletismo considerado o pai de todos os esportes. Ela é bem mais popular em outros países, mas também é bem popular no Brasil também, né? São Bento do Sul conta com treinamento de atletismo. Pesquise na Fundação Municipal de Desportos. Encerramos aqui nossas primeiras aulas sobre atletismo. Respondam às atividades propostas para a aula de hoje e tenham todos uma ótima semana de estudos.